Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse momento. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Hoje eu quero falar sobre um assunto que pouca gente gosta de ouvir, mas que todo cristão verdadeiro precisa enfrentar. Eu estou falando do pecado. Eu sei que ao ouvir essas palavras, pecado, muita gente já vai sair desse vídeo, porque as pessoas não querem ser confrontadas. Nós vivemos em uma geração que relativizou tudo, sabe? O pecado virou fraqueza, o erro virou estilo de vida. E aquilo que antes trazia arrependimento, agora é defendido como se fosse identidade. Mas a palavra de Deus não muda, irmãos. Eu quero ler com você 1 João capítulo 3, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, né, ele está falando, é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Agora eu quero ler essa mesma passagem na versão da Bíblia A Mensagem, que é essa aqui, ó. Essa é uma versão que eu sempre gosto de usar, eu sempre dou uma olhada nela quando eu vou preparar os meus estudos, porque a linguagem dela é mais atual, mais fácil da gente compreender. Diz assim, olha: não há pecado nele, e o pecado não faz parte do seu projeto. Ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para ele. Por isso, meus filhos queridos, não permitam que ninguém desvie vocês da verdade. Quem age corretamente é correto, como o que vemos no justo Messias. Os que fazem do pecado uma prática são do diabo, o pioneiro na prática do pecado. O Filho de Deus entrou em cena para destruir os caminhos do diabo. E o verso 9: os que foram concebidos e trazidos à vida por Deus não fazem do pecado uma prática. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o YouTube manda essa mensagem para muitas pessoas. Isso nos ajuda muito aqui no canal. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final da mensagem eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E declare pela fé o seguinte: eu escolho permanecer em Cristo. Irmãos, João escreve um texto muito direto, muito forte e confrontador. Todo aquele que nele permanece não vive pecando. Na versão A Mensagem diz assim: ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Então, eu quero que você perceba essa expressão, fazer do pecado uma prática. Hoje nós vamos entender 3 verdades profundas aqui nesse texto. Primeira verdade: permanecer em Cristo muda a nossa relação com o pecado. João não está dizendo que o cristão nunca mais vai errar, que nós nunca mais vamos pecar. A própria Bíblia afirma que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. O que João está dizendo é outra coisa. Quem permanece em Cristo não vive dominado pelo pecado. É isso que ele está falando. Ou seja, não faz do pecado um hábito, não transforma o erro em rotina. Cair
é diferente de viver caído. Tropeçar é diferente de escolher andar na lama. Lutar contra o pecado é diferente de se acomodar nele. O verbo usado por João, no original grego, indica ação contínua, prática habitual, estilo de vida, um padrão constante. Quem nasceu de Deus pode até cair, mas não permanece confortável no erro. O Espírito Santo vai incomodar essa pessoa. A consciência dela vai pesar e o arrependimento vai ser gerado no coração. Porque quando Cristo habita dentro da gente, algo muda dentro de nós. Segunda coisa, a prática revela a filiação. O texto é muito forte quando diz assim, olha, aquele que pratica o pecado é do diabo, pertence ao diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. João está estabelecendo um contraste de natureza. Ele não está dizendo que quem peca pertence automaticamente ao diabo. Ele está dizendo que quem vive na prática contínua, deliberada e sem arrependimento, essa pessoa demonstra qual é a fonte que governa a sua vida. Ou seja, a maneira como nós agimos, o nosso comportamento, a forma como nós lidamos com as diversas situações que nós estamos envolvidos, tudo isso revela a fonte da qual extraímos a nossa vida. Viver na mentira sem arrependimento, ou viver na imoralidade sem luta, na injustiça como padrão, tudo isso aponta para uma mesma origem. Jesus não veio só para nos perdoar, ele veio para destruir as obras do diabo. Cristo não morreu apenas para limpar a nossa culpa, ele morreu e ressuscitou para quebrar o domínio do pecado sobre nós, a força do pecado. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que o pecado não terá domínio sobre vós. Ter tendência ao pecado não é o mesmo que estar dominado por ele. Sentir a inclinação não é a mesma coisa que se render a ela. Terceiro, quem nasceu de Deus recebeu uma nova semente. O versículo 9 diz assim, olha, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Essa semente aponta para a nova natureza implantada pelo Espírito Santo. Quando alguém aceita Jesus de verdade, uma coisa sobrenatural acontece. Não é só uma mudança de religião, é o que Jesus chamou de novo nascimento. Jesus falou isso para Nicodemos. É necessário nascer de novo. O novo nascimento não elimina a velha natureza imediatamente, mas ele inaugura uma nova natureza que começa a guerrear contra o pecado. Por isso, o cristão verdadeiro não consegue mais pecar em paz, viver como ele vivia antes e nem normalizar aquilo que ele sabe que está ferindo o coração de Deus. Se uma pessoa diz que aceitou Jesus, mas ela continua vivendo exatamente da mesma forma, sem luta, sem arrependimento, sem transformação, João está dizendo aqui, cuidado, porque conversão verdadeira produz evidências. Não é uma perfeição instantânea, é uma direção transformada. E aqui está a aplicação dessa palavra para nós, hoje, para você e para mim. Talvez você esteja lutando contra um pecado específico, alguma coisa escondida aí dentro de você que ninguém sabe. A pergunta não é se você caiu, a pergunta é, você está lutando ou você está se acomodando? Porque o pecado pode até ser um acidente na vida do cristão, mas ele nunca pode ser um projeto. Na Bíblia, a mensagem diz assim, o pecado não faz parte do seu projeto. Essa frase é muito forte, né? Qual é o projeto da sua vida? Santidade ou conveniência? Transformação, mudança ou desculpa? Se você é nascido de Deus, o pecado não pode ser a sua zona de conforto. E se hoje o Espírito Santo está te confrontando, isso aqui não é condenação.
Isso é amor. Entenda isso como amor. Porque Deus corrige o filho que ele ama. Se essa palavra está falando com você, escreva aqui nos comentários assim: eu escolho permanecer em Cristo. Declare isso como um posicionamento espiritual. Agora eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você está orando, intercedendo por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui também, porque assim ela se torna alvo da nossa intercessão. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Deus, com temor e com sinceridade. A Tua palavra diz que o Senhor é luz e que em Ti não há treva alguma. Nós reconhecemos que muitas vezes nós falhamos e tropeçamos, mas nós não queremos fazer do pecado um estilo de vida e nem transformar o nosso erro em rotina. Nós fomos chamados para a santidade. A Tua palavra diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu peço que essa nova vida se manifeste com força dentro de nós e que a semente plantada no nosso coração produza frutos de arrependimento. Ó Deus, quebra todo o domínio do pecado. A Tua palavra declara que o pecado não terá domínio sobre nós. Nós te pedimos pela fé que o Senhor destrua todo o hábito destrutivo e toda prática que não te agrada. Tira isso de nós, Senhor. Cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito firme, inabalável. Nos ensina a permanecer em Cristo, enraizados no Senhor. Que nós não sejamos cristãos apenas de palavras, mas de transformação e de verdade. Nos livra de normalizar aquilo que entristece o teu coração. Dá-nos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Que haja arrependimento, mudança e frutos verdadeiros. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que veio destruir as obras do diabo. E por isso, desde já, te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Permaneça em Cristo, porque quem permanece nele não vive dominado pelo pecado. E se essa palavra falou ao seu coração, se o Espírito Santo tocou em você, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, mande para as pessoas que você ama. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem uma dor que não faz barulho, mas que destrói por dentro. É o casal que divide a mesma cama, o mesmo teto, mas não divide mais o coração. É aquele boa noite automático. A conversa que se resume a pagou a conta, buscou as crianças. Não tem mais como você está, de verdade, sabe? Ana e Marcelo começaram apaixonados. Eles conversavam por horas, riam juntos, sonhavam juntos. Só que os anos passaram. Vieram os filhos, as contas, as pressões. Marcelo se fechou. Ana começou a reclamar. E assim eles foram vivendo sem brigar muito, mas sem se conectar. Até que um dia o filho mais novo perguntou assim: "Vocês são amigos?" Aquela pergunta ficou no ar. Porque marido e mulher que não conversam viram sócios da rotina. A Bíblia fala de Nabal, um homem duro, áspero, que não ouvia e não dialogava. A própria Escritura registra em 1 Samuel 25, verso 17, que não há quem possa falar com ele. Quando ninguém mais consegue falar com alguém, o lar fica em perigo. E foi a sabedoria de Abigail que salvou aquela casa. Porque Provérbios 18 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. O silêncio também é uma escolha. E toda escolha tem consequências. Silêncio vira distância, distância vira frieza e frieza vira ruptura. A maioria dos casamentos não acabam por falta de amor, acabam por falta de conversa. E a boa notícia é que comunicação pode ser aprendida.
No casamento firmado na rocha, você aprende a restaurar o diálogo, a ouvir sem atacar, a falar sem ferir e a voltar a ser amigo do seu cônjuge. Porque casamento saudável não é ausência de problemas, é presença de conversa. Se você quer dar esse primeiro passo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Tem o encontro presencial, que vai ser em maio de 2026, e agora nós estamos também lançando o curso online, para você fazer de onde você estiver. Não espere a distância virar abismo. Que Deus restaure a comunicação da sua casa e que o seu casamento seja firmado na rocha.